Olá a todos, eu me apresento. Eu sou o Snezjana Renault. Há mais de 15 anos eu estudo as disciplinas do homem e de seu ambiente. Eu sou especialista e formador em Feng Shui e geobiologia, purificação dos ambientes e bioenergia. Eu compartilho minhas experiências para os meus clientes privados e profissionais, mas também eu ministro cursos e eu tenho uma parceria com o Instituto Salgada. Em mais ou menos 6 anos eu vou regularmente ministrar cursos no Brasil. A minha prática me ensinou e provou que sem um ambiente são, mesmo os cuidados pessoais do homem se tornem muito difíceis, pois sabemos que somos um corpo físico e energético, vibratório. E estamos permanentemente em troca entre o nosso corpo físico e energético do nosso ambiente. Escutamos frequentemente pessoas dizendo que depois que mudaram de casa ou escritório, começaram a ficar frequentemente doentes e cansados. E podemos constatar que nosso ambiente tem uma influência sobre o nosso bem-estar e a nossa saúde. E o nosso bem-estar e a nossa saúde. Por isso é importante escolher bem o local onde habitamos ou trabalhamos e também escolher onde colocaremos nossa cama, nossa sala de refeições ou lazer, locais onde passamos mais tempo em nossa casa ou trabalhando. Se estamos expostos a essas ondas nocivas durante muito tempo, estas ondas ou fenômenos geobiológicos, podemos ter alterações comportamentais e diversos problemas de saúde. Por exemplo, a exposição a essas ondas nocivas podem gerar, por exemplo, uma baixa nas funções imunitárias, o estresse, insônias, dor de cabeças frequentes, a fadiga, a depressão, problemas de concentração e de memória, aumento do risco de câncer e aumento do risco de abortos espontâneos. E também uma nova doença denominada de eletrosensibilidade, onde as pessoas apresentam dificuldade de permanecer perto dos telefones celulares, sem fio, de antena de televisão, de telefones. Muitos se afastam das grandes cidades. E graças à geobiologia, podemos analisar e corrigir todos esses diferentes fenômenos que perturbam um local sobre o plano energético. Quando falamos de geobiologia, não se trata de algo novo, e sim algo bem antigo, que os povos antigos levavam em consideração para construir suas casas. Observava o local, inclusive até para a construção das igrejas. Os povos antigos eram mais sensíveis a estas vibrações de energia e levavam esses detalhes em consideração para viver em harmonia. E eles eram muito ligados às informações da natureza. E a geobiologia vem da palavra grega, geo, a terra, bios, a vida, logos, o estudo. Portanto, a geobiologia é o estudo da influência do local sobre os reinos dos seres vivos, plantas, animais e humanos. Na natureza, encontraremos árvores tortas, quer dizer, estão desviadas. Muitas vezes, naturalmente, uma árvore vai tentar evitar as energias ruins para viver aí, fugindo nocivas sobre ela, sobre o local onde ela está. Quando abordamos esse tema de geobiologia, podemos citar esses dois tipos, natural e artificial. Sendo natural tudo que está naturalmente na Terra e artificial tudo que é tecnologia produzida pelo homem. Na geobiologia natural, nos referimos aos fenômenos telúricos, diferentes redes ligadas ao campo magnético da Terra, as redes Hartmann, Curie e outras muitas. Por exemplo, perturbações geobiológicas do solo, lençóis de água subterrânea, as falhas das rochas, outros fenômenos onde falamos das redes elétricas telúricas, que são como malhas de linhas cobrindo todo o globo terrestre em tridimensão. Estas malhas, estas redes, por exemplo, em um edifício de 20 andares,
essas redes existem e é como uma energia viva, pode estar em movimento e se move. Quando estamos no 20º andar, haverá essas redes e ainda mais comprimidas, sendo ainda mais difícil de evitá-las. E aí, pessoal, quando nós temos um edifício, isto fica mais difícil ainda de evitá-las. Por que devemos evitar essas redes? Porque o corpo humano ele poderá estar em boa saúde, em boa forma, e precisa de taxas de vibrações dessa natureza para viver. Mas todas essas linhas destas diferentes redes de energia, elas vibram mais baixas muito mais baixas que o corpo humano. E quando o corpo humano é percorrido por estas diferentes linhas destas redes, a sua energia poderá estar diminuída e as taxas de vibração vão baixar, diminuindo sua imunidade e aumentando a vulnerabilidade para diversas doenças. A rede de linhas de Hartmann é orientada cardinalmente, se expandem normalmente no norte, sul, leste, oeste, com uma espessura de 20 a 25 centímetros e a distância entre as linhas entre 2 metros e 2 metros e meio. O cruzamento de diferentes linhas Hartmann é chamado de nó de Hartmann. A rede Curie é diagonal, com um ângulo de 45 graus norte-sul, com uma espessura maior que Hartmann, pois apresenta entre 30 a 40 centímetros, e as linhas estão bem mais espaçadas, entre 2 e 4 metros, até 8 metros. Também, o cruzamento das linhas de Curie formarão um nó chamado nó de Curie. Podemos encontrar algumas vezes, em alguns lugares, a superposição dessas duas linhas de Hartmann e Curie. Por que é importante verificar estas linhas, por exemplo, em um quarto? Porque temos interesse de verificar eventuais cruzamentos destas linhas, onde vamos passar muito tempo dormindo ou deitados sobre a cama. Neste exemplo, evidencia-se cruzamento sobre a cama de linhas de Hartmann e Curie. Neste exemplo, o nosso corpo exposto a essas linhas cruzadas pode se enfraquecer e depois de um determinado tempo poderá desenvolver patologias graves. E se a gente dorme então nesse corpo e depois de um determinado tempo, como ela já disse, poderá desenvolver patologias graves. Podemos detectar essas redes e linhas, mas devemos tentar encontrar soluções para eliminá-las. Por exemplo, esse armário com portas de espelho podem refletir e acelerar ainda mais estas linhas com maior concentração das mesmas sobre a cama, que pode agravar ainda mais eventuais problemas. E pode estar concentrado em cima da cama. E eu posso lhes dizer que a cada vez que eu tratava de um cliente que me chamava para analisar seu quarto e que tinha um câncer, sempre depois que eu fiz o encontro, um problema geobiológico, eu fiz os meus estudos e aqui em cima da cama vocês estão observando um gato que está sobre um nó de Hartmann, mas para esse animal ele está bem, é um local favorável. O corpo humano vibra mais intensamente que o gato e que para ele vibra menos intenso, sendo um local natural para o mesmo. Então o gato fica bem nesses locais nocivos que são ruins para o homem, mas para o gato não é ruim. Contrariamente, os cachorros, esses vibram muito parecido com os seres humanos e não conseguiria ficar nesses locais onde o gato fica. Então, se você tem um gato em sua casa, tente evitar de permanecer onde os gatos permanecem muito tempo. Podemos falar das águas subterrâneas? São as águas onde essa água que infiltra, existem as falhas que são classificadas de úmidas e secas, e é importante detectar estas falhas e a água, porque a água ela vibra um pouquinho muito mais baixo que o corpo humano e pode ser nocivo. Então essas falhas
que podem ser Les úmidas e failles qui peuvent secas, être são et nefastas sèches sont aussi e também, néfastes de et ont une novo, podem vibration afetar o nosso beaucoup corpo plus basse humano. que le corps humain. Se Si le os point nós de Hartmann e de Curry Hartmann estão se et de superpostos, Curie se chamamos isso superposent, de cruzamento de ponto on appelle estrela. ça le point E é étoile. muito Et bien importante. sûr, c'est super E se important nesse de local l'éviter. aí Ici, existem à cet também endroit-là, outros il fenômenos y a que estão aussi d'autres superpostos, phénomènes como qui se nas rajoutent, falhas, comme que les são de failles água subterrânea, e ou nesse ponto nós souterraines. chamamos Ce de point-là, on ponto appelle le point geopatogênico, géopathogène. que pode deflagrar C'est le point patologias qui peut graves provoquer e, vraiment e nos les maladies encontraremos nesse graves local si se a gente ficar muito c'est tempo nesse à local. cet endroit-là. Então nessa foto é Sur um cette exemplo photo, c'est un que exemple alguém où que então arrumou a sua quelqu'un a carta, aménagé sa seu chambre quarto naturellement, il a e que colocou placé le então lit à a cama num l'intérieur lugar. E quando a gente ces faz um endroits-là. estudo, nós Et quand constatamos on que fait nós une temos étude, muitos on efeitos constate qu'il y a beaucoup de nefastos que phénomènes en são problemas géobiologie geobiológicos que qui, então qui podem influencent ces cellules, qui propor, sont néfastes. gerar Donc, on va problemas na família. proposer Então nós podemos propor a de mudança changer na l'emplacement cama de lit e que et on nós vamos cherche des chamar zones qu'on trocar a appelle les cama de um zones lado para o neutres outro, onde as où le taxas taux de de vibration vibração estão est melhores. proche de corps E aí, humain, para a gente não perder l'homme ne va energia. pas perdre son énergie. Como é que nós vamos detectar todos Comment on esses va détecter fenômenos? donc, ces Nós vamos phénomènes? detectar On va les através de vários détecter avec instrumentos, como différents pêndulos, instruments, varinhas, comme pendule, on antenas, les as baguettes de Radmasters sorcier, ou antenas em l'Orantel, ela e Radmaster, medidas ou mesure bioenergéticas. bioénergétique. Et il y a d'autres. Um geobiólogo, então um Un terapeuta, ele géobiologue, il a pode ter besoin uma função d'avoir com une qualidade técnica, qualité mas também technique, tem mais qualidade aussi sensorial. E eu une posso vos qualité garantir sensorielle. que todos Mais je que peux vous podem rassurer aprender que tout a le monde peut detectar esses apprendre diferentes à fenômenos. détecter et mesurer ces Por différents exemplo, em meus phénomènes. cursos eu proponho para os meus Par alunos exemple, dans mes diferentes formations, je ferramentas, propose à mes onde eles élèves escolherão, dentre différents eles, outils para praticar os et instrumentos que se pratiques sentem mais à vontade et e chacun y choisit apresentam maior un outil eficácia. avec lequel il se sent plus à l'aise, Portanto, avec lequel todas as ils sont plus pessoas efficaces. poderão, Donc, com um tout le pouco de monde vontade, peut aprender a apprendre praticar avec e a un petit peu detectar de esses volonté et de diferentes pratique. fenômenos. Il peut apprendre à mesurer et détecter ces différents phénomènes. Eu apresento para vocês instrumento que chama-se Je vous uma présente antena un lobular instrument em qui forma de s'appelle un lobe peixe antenne, qui est en de métal. metal. Il a une forme ronde, Vamos c'est comme mantê-lo, une forme d'un poisson. nós vamos segurá-las Et nas on le mãos tient para entre les mains detectar, por exemplo, pour uma détecter, rede a par Hartmann. exemple, réseau Vamos, Hartmann. primeiramente, On ter va uma déjà boa postura, uma avoir boa une bonne attitude, ancoragem para l'ancrage, tentar liberar essayer nossas de mentes, libérer notre para tête que então deixemos de lado avec les todos os différentes nossos pensées conceitos e qui nous concentrando traversent sobre os fenômenos que et de nós se estamos concentrer procurando. au phénomène Vamos qu'on manter esse cherche. instrumento On va tenir em um l'instrument equilíbrio dans instável. un E se nós équilibre estamos procurando uma rede instable. Hartmann, Et si on vamos cherche le réseau avançar em Hartmann, direção on no eixo va norte-sul. avancer E dans cada vez l'axe que nós vamos nord-sud. encontrar Et essa chaque fois rede, quand on va um rencontrer muro une ligne energético como Hartmann, esse énergétique des réseaux instrumento ele Hartmann, vai agir, un ele vai ficar instrument se va agir. movimentando, Donc il va porque o nosso bouger. corpo ele é Parce que sensível notre a essas corps, il est energias. sensible à ces énergies. Et E os micromovimentos do nosso corpo, les micro-mouvements de ele notre vai corps, fazer então que o ils vont movimento faire bouger ocorra neste l'instrument au instrumento, moment quand on que va é rencontrer então une diante de um énergie muro d'un de point de energia, por exemplo, um ponto de Hartmann. Hartmann. Se a gente encontrar as Si linhas, on a nós vamos trouvé une colocar ligne, lá on va le 2 tracer, ou et 2 tous les 2 metros e mètres meio. 50, on va Vamos retrouver une encontrar autre também ligne. outras linhas On va faire e aussi depois faremos o eixo leste-oeste. axe Vamos est-ouest, encontrar outras et on va linhas. E aí rencontrer nós vamos ter peut-être uma une ligne. Donc grelha on va voir comme un onde grillage os cruzamentos, os et locais dessas l'endroit linhas où se que cruzam o nó de croisent les lignes, Hartmann on e va para as retrouver linhas de ici Curry, iremos automatiquement proceder une da mesma coordonnade. maneira. Donc Somente aujourd'hui, vamos on cherche une observar emplacement as de lit qu'on angulações va de chercher 45 graus, en então no eixo diagonale, norte e 45 sul. degrés par rapport à l'axe Um outro instrumento nord-sud. são as Un autre instrument, varinhas c'est em Radmaster, L, c'est les e vamos baguettes fazer da mesma en L maneira, qu'on utilise procurando de la as même linhas façon. On cherche energéticas des lignes e nós também vamos segurar essas varinhas on va tenir num les equilíbrio baguettes instável dans e un nós vamos équilibre então instable, procurar on va avancer e et au vamos moment où on procurar va esses rencontrer diferentes ces différents fenômenos e phénomènes, também on elas va vão se mexer na hora que a gente diriger, encontra croiser estes cruzamentos de les linhas de à gauche força. ou à droite. C'est É important de importante trouver encontrar todos esses tous ces fenômenos de geobiologia phénomènes para en então géobiologie procurar as et aussi de soluções. chercher les E aí solutions para a gente encontrar as pour zonas neutras, trouver les onde zones nós vamos neutres guardar où esta l'homme energia va e garder para son o ser énergie, humano sa e o vitalité, animal manter en sua fait, aller energia chercher les endroits e sua plus vitalidade. favorables. E com todos esses fenômenos Et naturais, avec tous ces podemos phénomènes também naturels, falar
das perturbações de origem tecnológica. E aí eu falo para vocês sobre poluições eletromagnéticas de baixa e alta frequências. Por exemplo, nessa imagem, observamos uma pessoa em seu ambiente de trabalho, onde ela deverá ter performance para trabalhar, energia para se concentrar, para que ela tenha performance no trabalho, mas ela está exposta constantemente a poluições de baixas frequências, baixa e alta frequência. Vamos ver então o telefone portátil, o telefone fixo sem fio, o computador, a impressora, mas também tudo que está fora. As lâmpadas, né? No caso, as antenas que são antenas de telefone, outras antenas que podem influenciar. Quando a gente fala de campos eletromagnético, abordaremos o campo elétrico, magnético e eletromagnético. O campo elétrico é um campo que é cada vez que é produzido por uma tensão que conectamos um aparelho na eletricidade. Mas estas medidas é feito volts por metro. Por exemplo, um abajur, lâmpada, ligada na tomada, mas a lâmpada desligada, haverá um campo elétrico e não magnético. Mas se a lâmpada estiver acesa, haverá um campo elétrico e magnético. Então, campo elétrico e mais magnético. Os campos elétricos são emitidos por exemplo, aéreos, por postes, né? E às vezes dentro dos imóveis, paredes e tubos, interruptores, lâmpadas e aparelhos elétricos. Então, todos aqueles que nós temos dentro da nossa casa. Os campos elétricos poderão ser atenuados por barreiras físicas, muros ou paredes, construções e blindagem, árvores, gaiola de Faraday. E os valores limites não devem ultrapassar na habitação os valores de 5 volts por metro. Os campos magnéticos são emitidos por uma corrente. A eletricidade circulante é um fio, gera um campo magnético proporcional à intensidade. Portanto, quanto mais consumimos eletricidade, mais o campo magnético será importante. Então, as fontes principais dos campos magnéticos são as linhas de alta tensão, transformadores, aparelhos elétricos de forte potência, então as televisões e computadores. Os valores limites não devem passar na habilitação 0,5 miligauss, seja 50 newton-tons. O campo magnético diminui rapidamente quando você se afasta desta fonte. Se você possui equipamentos elétricos em perto da sua cama, vocês tentem deixar afastados no mínimo 60 centímetros de distância, sempre questionando sobre a necessidade real desses equipamentos perto da sua cama, ou poderiam ser substituídos por outros sem esta ação nociva, sem essa nocividade, né? E vocês têm que deixar até longe ou então substituí-los. Os campos magnéticos não poderão ser atenuados, pois atravessam as paredes, os muros, as árvores. A única maneira de diminuí-los, esse campo magnético, é ter os fios torcidos, quer dizer, com a fase neutra, eles estão torcidos e o campo vai estar diminuído, vai ser neutralizado. Quanto às linhas de fase, elas estão cada vez mais longe, então os campos magnéticos os campos eletromagnéticos são produzidas, é uma conjunção de dois campos, quer dizer, uma união do elétrico e magnético. Então, se você tem os dois juntos, você vai ter um eletromagnetismo e vai se propagar em forma de onda. E eles são de baixas frequências, quer dizer, eles são sempre, por exemplo, nunca necessários de fios, né? Nesse quadro, vocês estão encontrando vários aparelhos elétricos no nosso ambiente, na nossa casa, em volta da nossa casa. E aí nós podemos pegar, por exemplo, um barbeador elétrico. Ele tem um campo elétrico negligente, mas ele tem, então, um campo magnético muito elevado.
As hiperfrequências, Les hyperfréquences elas são aquelas sont les ondes utilizadas na utilisées dans les telecomunicação, os télécommunications, radares, o les sistema de radars, le detecção, système os de fornos de détection, micro-ondas, o les fours Wi-Fi e o micro-ondes, Bluetooth. Wi-Fi et Bluetooth. Essas, Les essas émissions électromagnétiques hiperfrequências, des elas são hyperfréquences sont mesurées en mensuradas watts par de mètre volts por metro. et les E a valeurs exposição não pode d'exposition passar ne peuvent dentro pas da sua dépasser casa de une limitation 0,2 d'une volts por metro. volts par mètre. As principais fontes é o La source telefone principale, c'est le portátil, o téléphone telefone portable, fixo sem téléphone fio, fixe é o sans fil, Wi-Fi, o micro-ondas, Wi-Fi, antenas que está micro-ondes, ligado no rádio, na antennes reliées à televisão la e os radio radares. télé, les radars. Frequentemente nós Très não souvent, les gens ne percebemos sont pas au que o courant que le telefone fixo téléphone sem fio fixe ele é sans fil muito est très poluente. polluant. Ele Il pollue polui en tanto na communication comunicação e et en quando não está télécommunication. sendo usado. E quer Téléphone dizer, portable nouvelle e génération também a mesma sont très coisa polluants en com os communication telefones portáteis, né? Os et telefones en celulares, né? télécommunication, il y a taux de Então, pollution elas, o les telefone téléphones fixes fixo, sans fil ont longtemps fixo, então quer tenu dizer, sur ficam cette voie, sur la voie, 7 dias, pendant de 24 nombreuses horas années. ligados. Na verdade, Donc, mesmo que você não esteja com éviter ele no ouvido, d'utiliser ele des está téléphones emitindo a poluição sans fil ou sobre sans fil a nossa pour cabeça. Nós temos que tentar remplacer substituí-lo avec com d'autres os telefones com téléphones fio, como téléphones antigamente era feito. Ou ou então, sinon téléphone telefone fixe fixo sans sem fil, fio, nós un vamos ter que système usar então a global. nova geração, que é aquele que tem C'est le menos téléphone qui est poluição. en Então nós temos que tomar communication, dans cuidado, porque isso télécommunication, vai poluir. Então as medidas de mesure de prudência são prudence, muito limiter les importantes para sources de nós. pollution des E aí chambres eles vão ajudar a et la gente durée nessa d'exposition evitar à essa ces pollutions. poluição. Existem diversos Il existe aparelhos différents científicos appareils que são feitos scientifiques pour para mesurer medir então toutes ces todas ondes essas ondas électromagnétiques. Il existe eletromagnéticas. beaucoup Então muitos aparelhos d'appareils podem ser scientifiques utilizados. et il existe São muitos aparelhos différents que podem appareils ser qui mais sont beaucoup sofisticados para plus mensurar sophistiqués do que que les esses appareils que eu qu'on vos vous présente, apresento, mais ils sont mas plus também eles são sophistiqués, mais mieux sutis, équipés então et custam mais plus caros. chers. Esses aparelhos de Les medidas appareils de campo de mesure du champ eletromagnético de baixa électromagnétique frequência, de basse fréquence, por exemplo, um deles, un um deles é o exemple, c'est le ME3030B. ME3030B. O aparelho que vai medir campos L'appareil de mesure du champ eletromagnéticos de électromagnétique hiperfrequências é a HF32D e o TES92. TES 92. Quais são as soluções? E, obviamente, ideal é a gente afastar-se das fontes emissoras. Se você tem um local de antena, por exemplo, perto da sua casa, ela é muito mais poluente do que, às vezes, os problemas eletromagnéticos que você tem dentro de... Tentem substituir os aparelhos que poluem e por outros aparelhos que sejam não poluentes. Por exemplo, micro-ondas, vocês podem substituir por um forno tradicional e que se tiverem outros equipamentos de poluição eletromagnética, suas funções, quando, por exemplo, a micro-ondas, quando você aquece alguma coisa, isso funciona com agitação de moléculas da água, e quando a gente vai comer este alimento, essa agitação de molécula também vão continuar vibrando negativamente no seu corpo. Então, quer dizer, você come tudo isso ruim. É necessário também que a gente tenha uma instalação elétrica bem feita, com uma boa, verificar sempre o fio terra, neutro, e vamos apagar todos aqueles aparelhos que vocês não precisam, vão tirá-los da tomada. Podemos também solicitar ajuda por interruptor automático de todo esse campo, e para isso você tem que chamar a ajuda de um eletricista biocompatível que tem formação para instalar interruptores automáticos de campo. Eles vão desligar, não é, e vão blindar a sua poluição na sua casa. E nós podemos também fazer diferentes tipos de atitudes com diferentes tipos de blindagem. E as soluções para os telefones portáteis, os celulares, é utilizar com moderação, se possível. Obviamente, vamos tentar usar os fios, né? Os fones, né? Evitar, por exemplo, de ficar colocando o celular perto da sua cabeça. Vamos tentar evitar sempre falando, o celular andando, correndo, ou dentro do carro, porque normalmente a maioria da carga de poluição é no momento que ele vai buscar a sua conexão. Quando você se mexe, isso dificulta, ele vai buscar então esses sinais de antena a antena, né? E aí fica mais difícil, é uma carga muito mais elevada
elevada e maior do que o normal. que normal. E também, quando a gente não pega bem o seu celular, nós temos que evitar. Vamos desligar e não vamos carregar e não coloquem dentro dos seus bolsos, tá? E nem dentro da sua, perto de você. E também não deixe as crianças utilizar os celulares, porque, por exemplo, as crianças quanto mais jovens, elas é muito ruim dentro para comparando com um adulto, né? E também para os outros aparelhos, nós temos que sempre afastar dentro da sua fonte de radiação. E, obviamente, sempre utilizar sempre fios do que Wi-Fi. Vamos tentar evitar esses telefones aí sem fio e para proteger dessas ondas de alta frequências que vêm de fora, como as antenas, né, de celular, as antenas de televisão que estão na sua vizinhança, é melhor então utilizar produtos que você vai encontrar no mercado para se proteger. Por exemplo, existem alguns diferentes tipos de tecidos que são tecidos com fios de metal que é fabricado por um determinado tipo, como se fosse uma gaiola de Faraday, e aí elas vão te proteger, porque elas vão te isolar, né, em função daquilo que nós precisamos. Por exemplo, nós podemos também confeccionar com esses tecidos cortinas, como se fosse para proteger você dos vidros, ou então, às vezes, tem tintas com pinturas específicas. Nós também podemos encontrar outros sistemas, por exemplo, todos os seus tipos de equipamentos que vão compor a sua instalação elétrica, então elas têm que ser blindadas, são múltiplas entradas também blindadas, e isso vai diminuir ao máximo a propagação do campo eletromagnético. E, obviamente, existem também vários tipos de prolongamentos, de extensões, que são todinhas blindadas, né, contra a poluição eletromagnética. E também, quando você vai colocar interruptores, vocês vão colocar dimmers, e vocês vão poder tentar colocar então fios que tenham proteção embutidos nas paredes ou então que estão expostos para impedir que todas essas partes elétricas, por exemplo, no quarto, e depois de alguns minutos eles podem ser cortados se vocês utilizam esses materiais bons, e obviamente você vai até economizar o uso da sua eletricidade. E muitas vezes quando eu vou usar então até a minha geladeira, então o meu congelador, tudo isso é importante. Vamos tentar substituir os interruptores monopolares para interruptores bipolares, que são chamados dimmers em português, né? Essas imagens aqui eu vos mostro um exemplo numa cliente minha que tinha poluição de alta e baixa frequência muito elevada, sobretudo ela tinha antenas, né? Vocês estão vendo aí pela foto perto do seu apartamento, e quando a gente mediu, a gente viu, puxa vida, uma poluição muito importante. E hoje eu propus para ela para confeccionar então aquelas cortinas para proteger, inclusive vocês viram um bastão lá em cima para passar não só da janela, também protegendo toda a sua parede, porque essas poluições eletromagnéticas atravessam a parede inteira. E ela então estava concretamente totalmente protegida com estas cortinas, e também coloquei todos os fios terras em toda a parte elétrica da casa dela. Então, com essa tecnologia, que cada vez mais moderna, mas a poluição também não para de aumentar. E, além de tudo, eu me pergunto, aonde a gente vai com tudo isso, com esse progresso? E para acabar, eu vou terminar com uma pergunta. Será que esse 5G é realmente uma necessidade para construir um mundo melhor? Obrigado por sua escuta e eu espero até muito breve. Tchau! Au revoir.